Eu sou pesquisadora colaboradora do Grupo de Pesquisa em Biologia e Conservação de Primatas do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. E no momento eu sou aluna de doutorado da Universidade Federal Rural da Amazônia, que fica em Belém, no Pará. E hoje o tema, né, que o Oscar me pediu para abordar um pouco com vocês é sobre a diversidade de primatas amazônicos e focar um pouco na organização social desse grupo. Então eu vou pincelar um pouquinho, né, sobre cada um deles e tentar focar em algumas curiosidades assim de algumas espécies. Mas também não vou conseguir adentrar muito, né? Bom, como provavelmente vocês também já conheceram esse mapa, né, sobre a distribuição dos primatas no globo, né, a gente consegue perceber que eles têm uma distribuição basicamente tropical e que na região amazônica, né, na região neotropical é onde a gente tem a maior diversidade de primatas, especificamente na Amazônia, né, que a gente pode ver que varia ali de amarelo e vermelho, né, que quanto mais amarelo e vermelho, maior o número de espécies. No geral, então, a gente tem esse tanto de gêneros que ocorrem na região neotropical e eles apresentam variação, desde a variação no tamanho, né? Tem espécies que pesam cerca de 100 gramas, há espécies que chegam a mais de 10 quilos. O padrão de atividade desses animais são basicamente diurnos, né? Ou seja, ocorrem durante o dia, com exceção do gênero Aotus, né? Que é o único gênero noturno do Novo Mundo. Eles variam também nos padrões de locomoção, né, tendo locomoção quadrúpede, essa locomoção dos atélios, né, que é a braquiação. Todos esses gêneros eles são basicamente frugívoros, mas vão complementar a dieta de acordo com as suas adaptações e necessidades nutricionais, né, podendo incluir insetos, sementes, folhas e, no caso dos calitriquídeos, que a gente vai detalhar mais para frente, eles consomem goma, né, que é o exudato, é um produto produzido por algumas espécies de árvores. E o foco da palestra, então, que é focado na estrutura social desses primatas, a gente consegue ver aqui nesse esquema que eles realmente têm uma variação bastante ampla, né, ocorrendo grupos que têm uma fêmea reprodutiva e mais de um macho reprodutivo, espécies monogâmicas, espécies que têm várias fêmeas e apenas um macho. Então, a gente vai tratando desses aspectos aí ao longo da apresentação. Essa filogenia que eu coloquei aqui inicialmente, ela não está bem completa, eu fiz esses adendos de colocar esses outros gêneros, porque Calicebus, por exemplo, foi recentemente dividido em outros 2 gêneros, então, essa subfamília Calicebini, ela compreende 3 gêneros, Queracebus, Plecturocebus e Calicebus, e Saguinos também aqui não estava complementado, que ele foi dividido em Saguinos e Leontocebus. Disculpa, Ana Amélia, ¿esa división hace cuánto ocurrió? ¿Esta acá? Foi 2016. 2016. Ah, okay. Isso. E de todos esses gêneros aqui que eu apresento nessa filogenia, apenas 4 não ocorrem na Amazônia. Então, isso representa bastante essa alta diversidade, né? Não só de gênero, mas também de espécies, como a gente vai ver para frente. Aqui nesse esqueminha que eu coloquei, como é que está a velocidade da fala? Vocês estão conseguindo acompanhar, pessoal? Jóvenes, está la velocidad con la que está hablando Ana Amélia está bien? ¿Están entendiendo todos? Yo lo estoy entendiendo, no sé los demás. Chicas. Sí, yo también. Ok, cualquier cosa que no entiendan, por favor avisan y les traducimos o Ana Amélia habla un poco más despacio. Pode continuar, Ana Amélia. Então, essa imagem que eu coloquei aqui à esquerda de vocês, representa um pouco dessa diversidade da organização desses gêneros na floresta, né? A gente vê que tem espécies que utilizam mais o dossel das árvores, tem espécies que utilizam mais o subbosque, né? Tudo isso para que eles consigam co-ocorrer, né, nesses ambientes. Aí aqui eu trago essa montagem, né, com várias dessas espécies amazônicas para ilustrar um pouco de que diversidade a gente está falando, né, que não é apenas só de espécies, mas também morfologicamente eles diferem bastante.
E quando a gente pensa em Amazônia, eu não sei vocês, mas eu antes de conhecer a Amazônia, eu pensava, né, numa floresta contínua e pensava que, apesar dela ser muito grande, ela fosse mais homogênea. Mas conhecendo a Amazônia um pouco mais de perto, eu consegui perceber que, na verdade, é uma floresta bem homogênea. Tem diversos tipos de ambiente embaixo desse tapete verde, né? Tem ambiente de terra firme, como esse aqui em que eu estou na foto. Tem ambientes que alagam, né, que são as várzeas e o igapó. Não sei se fica claro para vocês aí, mas nessa foto aqui de baixo, onde tem a pontinha de uma canoa, dá para ver a marca da água. Ou seja, dá para ver que o nível da água sobe, né, e acaba alagando mais a floresta. Aqui eu deixo como uma sugestão de leitura esse trabalho, que fala melhor sobre as peculiaridades de cada um desses ambientes onde ocorrem os primatas, os ambientes amazônicos, né? E aqui só para explicar um pouquinho sobre a diferença da várzea e do igapó. Ambos são ambientes florestais que alagam, né? Mas no caso da várzea, que é alagado por essa água branca, a floresta ela fica alagada por até 6 meses, né, do ano. Enquanto que no igapó, esse alagamento ele é mais constante ao longo do ano. E o tipo de água que alaga a floresta é essa água escura, água preta que chama. Então, adentrando um pouquinho mais sobre as espécies mesmo amazônicas, né? No caso da família Pithecidae, todos os gêneros ocorrem, toda a família ocorre na Amazônia, com exceção de Calicebus, né, que como eu comentei com vocês, foi dividido em Plecturocebus, Queracebus e Calicebus, sendo os Calicebus então restritos às áreas de Mata Atlântica e Caatinga, e as espécies que ocorrem na Amazônia então pertencem ao gênero Calicebus, Queracebus e Plecturocebus, havendo uma sobreposição, né, na área de distribuição aqui próximo à Amazônia Central e Ocidental. Aí, exemplificando um pouco dessa diversidade, né, a gente vê que Queracebus tem 6 espécies e Plecturocebus é um gênero mais diverso, né, tendo cerca de 17 espécies. Eu vou colocando o número de espécies para vocês terem uma noção da diversidade de cada gênero, mas não é um número absoluto, porque taxonomicamente todo ano é feito revisões, então algumas espécies que eram consideradas algumas subespécies, né, que eram consideradas subespécies, são elevadas e assim vai mudando, e fora aquelas que vão sendo descobertas, né. Então, só para vocês terem uma noção aí da diversidade. De modo geral, essa subfamília Calicebini, uma subfamília da família Pithecidae, esses animais são monogâmicos, ou seja, os grupos são formados por um casal reprodutivo e os seus filhotes. Eles têm um filhote por gestação, e nesse caso, os machos eles têm um cuidado parental. Depois de 1 semana, mais ou menos, o filhote já passa a ser carregado pelo macho, e depois, quando ele vai ficando um pouco mais velho, os irmãos mais velhos também auxiliam no cuidado desse filhote mais novo. Eles possuem pequenas áreas de vida, e uma característica que eu acho curiosa nesse grupo é que a vocalização deles, né? Tanto o macho quanto a fêmea vocalizam para anunciar a sua presença. Eu até tinha colocado uns vídeos aqui que ilustravam essa vocalização, mas... Amélia, desculpa, foi mais lento, por favor. Eu havia colocado Havia colocado uns vídeos para ilustrar a vocalização desses animais, mas não deu muito certo. Aí eu vou disponibilizar numa pasta e depois o Oscar compartilha com vocês. Tá? Como característica dessa subfamília também, esses animais não apresentam diferença em machos e fêmeas, como vocês podem perceber aqui nesses crânios. Eles não têm dimorfismo sexual, o que a gente vai ver que tem para outras espécies. Outra curiosidade desse grupo é que, na hora do descanso, eles enrolam os rabos. E aí que deu origem também a um desses novos gêneros, ao nome, né, do gênero Plecturocebus, que significa rabos enrolados. Bom, esses foram os Calicebini. Ainda dentro dos Pithecidae, então, nós temos uma outra subfamília, a família Pithecine, onde nós temos 3 gêneros: Pithecia, Quiropotes e Cacajal. Iniciando com Pithecia, como uma característica geral dessa família,
A gente tem essas adaptações dentárias, que são bastante específicas para o consumo de sementes. Né? Como eu havia comentado, todos são frugívoros, mas cada um vai complementar a dieta de uma forma diferente. No caso dos Pithecine, eles complementam com o consumo de sementes e também de artrópodes, mas essa adaptação nos dentes aí é voltada para consumo de sementes. Nessa família, a gente vai ter grupos monogâmicos, como os Pithecia, e poligâmicos, como Quiropotes e Cacajal. Eles têm um filhote também por vez, e tanto os machos quanto as fêmeas migram. No caso dos Calicebini também, os machos e as fêmeas migram do grupo. Então, Pithecia, dentro dessa subfamília, é o gênero mais diverso, tem cerca de 16 espécies. São monogâmicos, né? Eles são os menores dentre os Pithecine, tem cerca de 2 quilos. E apresentam um dimorfismo sexual marcado, principalmente pelo tamanho dos caninos, e como a gente vai poder ver um pouquinho mais para frente, na coloração também dos machos e das fêmeas, eles diferem bastante. Tem uma área de uso de cerca de 16 a 60 hectares, e no geral eles se organizam nesses grupos familiares, né, formado por um casal reprodutivo e sua prole, mas algumas espécies também apresentam grupos multimachos e multifêmeas, e aí eles se organizam, eles realizam a fissão-fusão para o forrageio. Nesse caso, então, o gênero Pithecia, ele tem uma organização social mais flexível do que os Calicebini, que são basicamente monogâmicos. Então, aqui, como eu tinha comentado para vocês, que dá para a gente perceber que na coloração, machos e fêmeas do gênero Pithecia, eles diferem bastante, então não só no tamanho, né? E não só no tamanho do canino também, mas também na coloração. E aqui ilustrando um pouco dessa diversidade do gênero. E aqui a distribuição na bacia amazônica. Vocês podem perceber que eles são que a distribuição é bastante ampla. Outro gênero, então, da família Pithecine é o gênero Quiropotes, que tem 5 espécies. E diferente dos Pithecia, os grupos daí já são bem maiores, mais de 30 indivíduos, tendo várias fêmeas reprodutivas, então, e vários machos também com acesso a essas fêmeas reprodutivas, e eles realizam a fissão-fusão, então, para o forrageio, né? Eles se dividem em pequenos grupos para encontrar áreas de alimentação e depois podem voltar a se reunir. Eles são um pouco maiores que os Pithecia, têm cerca de 3 quilos, e não apresentam dimorfismo sexual, macho e fêmea não são tão diferentes assim como a gente viu nos Pithecia. Aqui só dando mais um destaque nessa dentição, né, bastante adaptada para o consumo de sementes. E esses animais, eles têm uma área de vida maior que os Pithecia, né? Cerca de 200 hectares, maior que 200 hectares. A distribuição do gênero, então, ela é mais distribuída para a Amazônia Oriental. E o último gênero, então, da subfamília é o Cacajal, com também 8 espécies. Eles, assim como os Quiropotes, também formam grupos grandes, grupos que podem ter mais de 200 indivíduos. Eles têm várias fêmeas reprodutivas, vários machos reprodutivos, e tem um dimorfismo sexual mais sutil quando comparado com Pithecia, né? Que nos crânios a gente pode ver que essa diferença realmente é bem sutil, vai ser mais em relação à robustez da face do macho, mas aí é mais na questão muscular. Uma característica desse gênero bastante curiosa é o tamanho da cauda, né? Eles têm uma cauda bastante curta, como vocês podem ver aqui nessas imagens e na foto. Num dos vídeos que eu vou disponibilizar dá para ver bem essa cauda curta, né? E a gente acredita que isso seja uma adaptação para o tipo de locomoção deles, que eles saltam muito, né, de uma árvore para outra. Então, provavelmente, essa cauda curta oferece uma vantagem, né, para esse tipo de locomoção. Ana Amélia, disculpa, solo para aclarar, la cauda es la cola ahí, el rabo, para que sepan. Tenía una duda, Ana Amélia, bueno, usted puso cola corta aquí.
¿A qué se debe esa gran variedad en cuanto al tamaño del grupo? Es increíblemente amplia esse rango. Essas informações vai variar das espécies, né? Mas basicamente eu acho que pelo fato deles também sofrerem fissão-fusão, acredito que algumas dessas informações que estão disponíveis na literatura seja porque foi visto apenas parte do grupo e não um grupo inteiro. Muito provavelmente. Sim. Mas, y una cosa más, el área de vida o área de uso que ponen ahí, saber más o menos qué métodos han usado para estimarla, porque me parece exageradamente grande. Então, seguir esses animais não é muito simples, né? Porque como eu vou comentar no slide mais para frente, esse gênero Pacajau, ele é bastante associado a ambientes alagáveis. Por isso que eu dei aquele destaque também no Igapó e na várzea, né? Os uacaris, nome popular para nós aqui, de cabeça vermelha, eles estão bastante associados à várzea, né? Ou seja, a floresta que alaga o ano todo. Então, tem que se seguir esses animais no período de quando está alagado, né, de canoa, então não necessariamente se consegue monitorar muito fácil esses animais, né? Mas principalmente esse dado, né, de 500 hectares para a área de vida é basicamente para esses cacajau de cabeça preta, que daí já usam área de igapó e um pouco de terra firme, que aí o acompanhamento é aquele acompanhamento tradicional, né, de seguir o animal do amanhecer ao pôr do sol, se acreditando que seja um único grupo, e aí calculando... Isso também. Perfeito, Ana Amélia, pode continuar. Esse eu deixei como uma pergunta, né, por que vermelho? Porque às vezes que a gente comenta sobre os uacaris, essa pergunta ela é bastante frequente. Mas, ainda bem, já tem alguns pesquisadores aí que descobriram o motivo, né, desses animais terem essa cabeça bem avermelhada. É basicamente porque eles têm a pele da face muito fina e não tem melanina, né? Então, essa parte vermelha ela é basicamente enriquecida pelos capilares, né, pelos vasos sanguíneos da face, que é rico em capilares, essa região, e por isso torna o rosto vermelho. Quando em peles que são depositadas em museu, em que se tira toda a carne do animal, eles perdem essa coloração. Então fica branco, né, a pele. E na questão social deles, a gente acredita que seja uma sinalização de saúde. Quanto mais vermelho, mais saudável seria aquele macho, né, e a fêmea aí poderia ter essa opção, né, de escolha. Aí aqui a distribuição do gênero. Aqui vocês podem ver também que esses uacari de cabeça preta, eles ocorrem... não dá para ver isso aqui, né? Mas eles ocorrem mais em áreas de igapó, enquanto que os uacari vermelhos ocorrem em áreas de várzea. E eles não são simpátricos com os quiropotes. Então, eles não ocorrem na mesma área. Não sei se lembram que a distribuição do quiropotes é mais para a Amazônia Oriental. Eu esqueci de tirar esse vídeo aqui. Pronto. Bom, então essa foi a família Pitecidae, né? Só uma pincelada sobre algumas características deles. E agora a família Atelidae, né? Que é a família que reúne os maiores primatas neotropicais. Acredito que muitos desses sejam mais familiares para vocês, né? O gênero Atelidae, Aloata. E então essa é uma família que, além de reunir esses maiores primatas, todos os primatas dessa família apresentam uma cola prênsil, uma cauda prênsil. Então aqui nessa imagem à esquerda vocês conseguem ver esses animais que estão pendurados pela cauda, pela cola, são todos da família Atelidae. A família Atelidae tem duas subfamílias, a Aloatine e Ateline, sendo que a Aloatine é representada apenas pelo gênero Aloata. Esse gênero, né, eles se organizam em grupos que têm várias fêmeas reprodutivas e geralmente um único macho reprodutivo. Tanto o macho quanto as fêmeas migram. Eles têm grupos pequenos e grupos grandes.
E uma das características bastante peculiar desse grupo é a vocalização, né? Devido ao desenvolvimento do ocioide, que fica na região aqui da garganta, que amplifica o som, né, da vocalização e que dá para ouvir o ronco desses animais uma distância bem grande. E eles têm um dimorfismo sexual bastante marcado, né? Dá para ver aqui não só pelo tamanho do crânio da fêmea e do macho, como também pelos caninos. Aqui representando um pouco da diversidade desse gênero, que é o que tem a maior distribuição, né, no Novo Mundo. E aqui eu destaquei as espécies amazônicas e aqui apresento o mapa, né, com a distribuição dessas espécies. É curioso destacar aqui que a Loata beelzebu tem uma distribuição bem curiosa, porque ele ocorre na Amazônia e também aqui no Nordeste do Brasil. Tendo esse gap aqui, né, entre uma e outra. Provavelmente era unida essa distribuição, né, no passado. A subfamília Ateline, então, representada por Ateles, Lagotrix e Bracteles, mas Bracteles eu não vou me adentrar aqui, porque ela não ocorre na Amazônia. Os Ateles, então, diferente dos Aloata, vão ter um grupo multifêmeas e multimachos reprodutores. Em relação à migração, apenas as fêmeas migram nesse gênero, né? Então, os machos permanecem no grupo natal, formam grupos bastante grandes, também realizam fissão-fusão para o forrageio, não apresentam diferença entre os machos e as fêmeas, são animais bastante grandes, têm cerca de 9 quilos, tem uma área de uso grande também, de 100 a mais de 200 hectares, e também tem uma vocalização bastante curiosa, né, que para nós, pelo menos para mim, eu acho semelhante ao relincho de um cavalo, né, entre outras vocalizações, como de alerta. E uma característica também desse gênero é essa postura para a locomoção, né, chamada braquiação, que faz com que eles consigam acessar rapidamente os pets de alimentação, né? Eles são bastante frugívoros. E essas características da frugivoria a gente consegue também verificar aqui no crânio. A distribuição aqui dos atélios amazônicos, eles ocorrem também na Amazônia Central, não na América Central, mas aqui destaco a distribuição amazônica. O outro gênero de ateline amazônico, então, é o Lagotrix, que tem 5 espécies. Também formam grupos grandes, com vários fêmeas, vários machos. Ambos os sexos migram, sendo mais frequente a migração de fêmeas. Ou seja, é mais comum que os machos permaneçam no grupo natal. E eles, diferente dos atélios, eles têm um dimorfismo sexual bastante marcado, que a gente pode perceber aqui na comparação dos crânios, né, que os machos têm um crânio mais robusto e também os caninos mais proeminentes. Aqui ilustrando um pouco da variação das espécies, né, variação da coloração. Inclusive, essa espécie que está bem aqui em cima, o Lagotrix flavicauda, ele muitas vezes, alguns autores consideram como um gênero à parte, o gênero Oreonax, mas as últimas revisões que utilizam também de dados moleculares ainda incluem eles dentro de Lagotrix, então eu mantive aqui como uma espécie de Lagotrix. Aqui a distribuição, também na bacia amazônica. E a terceira família, então, dos primatas neotropicais, a família Cebidae, que é a mais diversa, tanto em gêneros quanto em espécies. A começar pela subfamília Aotine, que é representada unicamente pelo gênero Aotus, que reúnem os únicos representantes noturnos. Eles são monogâmicos também, assim como os Pithecia e os Calicebini. São pequenos, têm cerca de 1 quilo. Não apresentam diferença entre machos e fêmeas. Tanto o macho quanto as fêmeas vão migrar do grupo. E apresentam uma área de vida pequena, né, com cerca de 10 hectares. Uma das características bem peculiares desse grupo é essa adaptação, né,
dos olhos, né, bem adaptados para a visão noturna, e dá para ver que eles têm um super desenvolvimento, né, das órbitas no crânio. Durante o dia eles passam dentro de ocos, dentro de buracos nas árvores, né, saindo então no final da tarde, ficando em atividade, podendo estender suas atividades até o início da manhã. Eles são amplamente distribuídos na bacia amazônica, tendo cerca de 11 espécies representantes desse gênero. A subfamília Sebini, ela representa os gêneros Sapajos, Sebos e Saimiri, que são gêneros que formam grupos grandes, com mais de 30 indivíduos, vários machos e várias fêmeas reprodutivos. Os machos e fêmeas migram, tem só um filhote por gestação, usam grandes áreas de uso, e uma característica dessa subfamília é que eles formam grupos mistos. Eu coloquei aqui grupos mesclados, mas eu não sei se seria o termo adequado em espanhol, mas o que eu quero dizer com isso é que é bem comum ver essa associação do gênero Saimiri com gêneros Sapajos, ou com gêneros Sebos, ou com inclusive outras espécies de primatas. O gênero Sapajos tem cerca de 8 espécies. Possui, aqui eu vou destacar mais o que difere, né, do outro. Então, bastante marcado, vocês podem ver aqui como é bem maior e mais robusto o crânio do macho à direita, comparado com o da fêmea. E a distribuição deles também é bem ampla na bacia amazônica. No caso dos sebos, né, também tem cerca de 8 espécies. No entanto, o dimorfismo sexual já é bem mais sutil. Se a gente comparar aqui machos e fêmeas, a posição dessa fêmea aqui ficou meio estranha. E aí parece que é bem diferente, mas a posição. Mas se a gente compara, então, aqui com os sapajos, dimorfismo sexual aí não é tão forte, né, como no gênero sapajos. E eles também são amplamente distribuídos na bacia amazônica. O Saimiri, né, que o Oscar já colocou ali em destaque, no fundo ali da sala dele, são menores, né, do que os outros 2 gêneros da subfamília, tem no máximo 1 quilo, e tem esse dimorfismo sexual marcado, os machos vão ter caninos bem mais robustos que as fêmeas, e uma característica interessante desse grupo é o fenômeno fatting, que a gente chama que no período de reprodução, os machos, eles acumulam gordura e acabam ficando bem mais robustos, né, do que em outros períodos do ciclo reprodutivo. Eles também são bastante distribuídos ao longo da bacia amazônica. E agora entrando então na última subfamília aí da família Cebidae, que de fato é... Desculpa, Ana Amélia. 5 minutos, 10 minutos máximo aí para levar o tempo. Tá bom, 10 termina. Okay. Quer que eu fale devagar? Família Callitrichini. Ok. Subfamília Callitrichini, então. Ela é a família mais diversa, tem muitas espécies, vários gêneros, e ela é reunida principalmente, ela representa principalmente animais pequenos, né? Os menores primatas neotropicais estão dentro da subfamília Callitrichini. Diferente das outras espécies, dos outros gêneros, eles têm 2 filhotes por gestação. É muito comum eles também formarem grupos mistos com outras espécies. E uma característica morfológica bem peculiar dessa subfamília é que eles não apresentam o terceiro molar que os outros gêneros apresentam. Então, essa é uma característica que reúne eles nesse grupo. Como eu havia comentado, saguinos foi dividido em saguinos e leontocebos. Saguinos são representados basicamente pelos saguis de bigode e mais algumas outras espécies. E os leontocebos são representados por esses saguis de cara suja, que a gente chama aqui, que eles têm essa carinha branquinha. Eles são animais pequenos, né? Os leontocebos, Callitrichidae, de uma forma geral, são pequenos.
O gênero Leontocebus tem cerca de 17 espécies, é um dos mais diversos. Não apresentam dimorfismo sexual, machos e fêmeas são bastante parecidos em tamanho, e uma peculiaridade também dessa família é que eles têm uma adaptação nos dentes para o consumo de goma, né, como eu havia comentado no início. Então, eles abrem buracos nas árvores e aguardam que a árvore produza esse material aí que eles consomem. São bastante amplos no sul da Amazônia, a distribuição bem ampla. Já no caso dos saguinos, eles são um pouco maiores, têm cerca de 500 gramas, e também consomem goma, mas a gente, como é que posso... Tá. Eles têm uns caninos bem mais desenvolvidos do que Leontocebus, por exemplo, o que dificulta eles a abrirem esses buracos nas árvores. Então, você acredita que essa associação de saguinos e Leontocebus, né, a formação desses grupos mistos, seja uma vantagem para saguinos consumir a goma, porque eles não conseguem abrir o buraco, mas o Leontocebus consegue. Então, ele acaba se beneficiando dessa associação também nesse aspecto aí alimentar. Eles têm uma distribuição bem simpátrica com os Leontocebus, que também facilita essa formação de grupos mistos. E aqui só uma ilustração mostrando esse grupo misto, né? Em cima aqui a gente consegue ver que são saguinos e embaixo aqui Leontocebus. Cebuela é um gênero representado por 2 espécies. Esse gênero representa os menores primatas neotropicais, tem cerca do tamanho do meu dedo, um indivíduo adulto. Eles são monogâmicos, assim como os outros gêneros ali que eu já comentei. Não apresentam dimorfismo sexual, são bem pequenos, tem cerca de 100 gramas. Tem uma área de uso muito pequena, né, menos de meio hectare. E tem a dieta deles é bastante, não só a dieta, né, mas o crânio deles é bastante adaptado para a abertura desses buracos. Eles são ditos como os mais gomívoros entre os calitriquídeos, mas também complementam com o consumo de artrópodes. O gênero Calibela, ele é representado apenas por uma espécie, Calibela humilis, que foi descrita em 98. Eles, diferente dos outros calitriquídeos, eles têm apenas um filhote por gestação e são apenas um pouquinho maiores que do que o cebuela, né, que são os menores de todos. Não se conhece muito sobre esse gênero, então, na área de uso, eu não encontrei informações sobre o tamanho da área de uso desses animais, mas a distribuição deles, a gente pode dizer que é a menor dentre todos os primatas neotropicais. Se vocês conseguem ver esse pontinho vermelho ali no mapa, é a área de distribuição do Calibela. E aqui também aproveitei para incluir essa distribuição de cebuela, das 2 espécies, né, que são alopátricas. Gênero mico, que antes as espécies desse gênero eram consideradas como calitrix, mas, né, devido às revisões, foi dividido, né, em 2 gêneros. Então, o mico representam as espécies amazônicas e calitrix, as da Mata Atlântica e Cerrado e Caatinga. E essas espécies têm 2 filhotes, né, por gestação, assim como os outros calitriquídeos. Tem uma fêmea reprodutiva, assim como os outros também da subfamília. A distribuição é mais restrita do que o de saguinos e Leontocebus. E o gênero Calimico, que também é representado por uma única espécie, Calimico gueldi, ele também vai ter apenas um filhote, né, diferente da maioria dos calitriquídeos. E uma outra característica peculiar desses bichos é que eles, diferente dos outros calitriquines, eles vão ter sim os 3 molares. Então, é como se ele tivesse desenvolvido, né, de novo esse 3º molar. E em relação à dieta, ele também tem uma dieta muito parecida com as dos demais calitriquines, porém, eles consomem bastante fungo, né? Chega a 30% o consumo de cogumelos. Então, essa é uma característica que difere eles um pouco dos outros primatas.
estão bastante associados a ambientes de bambuzal, tabocal, que nem a gente chama na Amazônia, e tem essa distribuição bastante restrita à Amazônia Ocidental. Bom, foi mais ou menos isso, né, que eu consegui preparar, que eu preparei para vocês, um pouquinho sobre os gêneros. Tem uma diversidade muito grande, como vocês viram, tem muitas espécies, então não dá para a gente, né, num período curto, falar sobre todas elas. Aqui trago de novo um resumo, né, sobre a variação na estrutura social desses animais. E apesar de toda essa variação, dessa diversidade de espécies, ano passado, por exemplo, teve 2 espécies novas descritas. Então, por isso que eu também comentei que aquele número de espécies por gênero era muito variado, porque a gente ainda está conhecendo, né, a fauna de primatas que existe na Amazônia. Isso muito provavelmente devido ao tamanho da floresta, né, ser muito grande, e também a dificuldade de acesso em algumas áreas. Mas uma das preocupações é que, apesar da gente ter esse tanto de espécies, a maioria delas está em declínio populacional, então inclusive algumas das espécies que foram descritas recentemente já estão em alguma categoria de ameaça, muito em decorrência do arco do desmatamento, né? Essa parte em rosa aqui, que vocês podem ver no mapa, é área desmatada. Então, esse arco ele está avançando para a parte mais preservada da floresta. E, com certeza, a gente vai acabar deixando de conhecer muita coisa, né? Porque essa velocidade que esse arco cresce é maior do que a nossa velocidade na descoberta de novas espécies. Pelo menos no Brasil, 15 espécies de primatas amazônicos ameaçados. E tem muito o que fazer por essas espécies e por aquelas que a gente ainda não conhece, por aquelas que a gente sabe que existe, mas não sabe muito sobre elas. Mas lembrando que a Amazônia é bastante diversa e a gente tem que se adaptar, né, a esse tipo de ambiente, aprender a pilotar a canoa, a andar dentro da água. E é isso. Obrigada e desculpe por me alongar muito. Tranquila, Amelia. Excelente charla. Espero que hayan excelentes preguntas también. Empezamos una sesión de preguntas de unos 10 minutitos porque estamos ahí medio pasaditos. Y pueden preguntar en español, no hay problema. Y si Ana Amelia no entiende, ahí yo traduzco un poco. Por favor, pregunten, aprovechen que no todos los días tenemos alguien con los conocimientos que tiene Ana Amelia hablándonos de los monos de Amazonia. Y entonces empezamos, jóvenes. Aprovechen. Preguntas. Ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Sí. María José, a ver. Una pregunta, pero yo sí, creo que es Elena. Como seguro obvia, pero porque es que, digamos, en algunas especies hay un dimorfismo sexual tan marcado y en otras no, son iguales y del mismo tamaño. Esa es la pregunta. Não sei se... Nesse caso, acho que teríamos que perguntar para as fêmeas, né? Que elas que acabam selecionando isso. Mas acredito que essa diferenciação maior, né, entre machos e fêmeas, além dessa escolha da escolha da fêmea, se dá também pela defesa do território, defesa dos recursos, né? Por exemplo, nos sapajos, né, que o macho é bem maior que a fêmea, né? Muito provavelmente porque eles têm essa característica de defender o território, defender o grupo de indivíduos de outro bando, né? Então, assim, tem vários aspectos que vão estar relacionados aí nesse resultado, né, de machos e fêmeas ter esse dimorfismo tão marcado. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Kenneth, ¿tienes algo que preguntar? Yo tengo una, si me permite. Sí, señor. Voy después de Gustavo. Okay. Bueno, no, adelante, primero vos. ¿Cuál es el ecosistema o tal vez el tipo de bosque en que hay más especies para Brasil? Para o Brasil, ambiente que tem mais espécies, acho que é a várzea,
a parte de várzea da Amazônia é um ambiente muito rico, porque como eu comentei, essa água branca, né, que alaga a floresta, é uma água muito rica em nutrientes. Então, a própria floresta acaba sendo muito produtiva, né? Então, eu acredito que seja um dos ambientes com bastante diversidade, né, de primatas no Brasil. Y estos primates tienen, estos primates tienen algún comportamiento, digamos, cercano al agua en que acostumbren, no sé, obtener alimento directo del agua, sea plantas que estén dentro del agua o solo están asociadas por la vegetación que crece en ella, indirectamente. Eu, particularmente, nunca vi nenhum comportamento deles pegarem alimento da água em si, mas como acaba formando, caem muitos frutos, né, quando eles estão se alimentando, porque justamente quando a água está alta, é o momento onde tem mais árvores frutificando. Então, eu acho que eles irem para a água, eles acabam se arriscando mais, porque vai ter... Tem um ambiente mais diferente, né? Apesar de alguns deles conseguirem nadar bem e tudo mais, mas não sei se eles teriam essa necessidade de pegar frutos que estão na água boiando, por exemplo, porque tem bastante na... Sí, eventualmente podrían hacerlo si no consiguiesen en los árboles, pero es solo una posibilidad, ¿no, Ana Amélia? É possível, mas eu acredito que pouco frecuente. Sí. Haceme un favor, Ana Amélia, deja de compartir la presentación, por favor. Es solo... Compartilho. Sí. Gracias. ¿Más preguntas, Gustavo? Sí, muchas gracias, Ana Amélia. Le agradecemos muchísimo su tiempo y obviamente el conocimiento que comparte con nosotros. El Amazonas, yo diría que ha sufrido por muchísimos años fundamentalmente 6 grandes amenazas. La parte de la minería, el tema de las represas hidroeléctricas, las carreteras, desde luego, la expansión de agricultura intensiva, obviamente la deforestación, algunos cambios en la legislación con respecto a áreas protegidas y tras de cuernos palos. Además de todo esto, incendios. Yo quiero que usted nos haga un análisis de cuál es la situación, digamos, ubicado en primates de todas las amenazas que tenemos en el Amazonas actualmente. Yo no recuerdo el número de especies que tenemos en el Amazonas. Brasil tiene 128, si la memoria no me falla, pero no sé cuántas en el Amazonas, propiamente dicho. No estado do Amazonas, não sei, mas na Amazônia brasileira são cerca de 92 espécies. 92. ¿Qué tanto afectan todos estos factores, digamos, en qué evidencia científica tenemos del efecto de estas 6 amenazas y obviamente los incendios que han sufrido el Amazonas para los primates, propiamente dicho? Bom, uma característica geral dos primatas do Novo Mundo é que todos são arborícolas, né? Então, todos eles vão desenvolver suas atividades nas árvores. Com o desmatamento, com as queimadas, com tudo que termina com as árvores, né? Essa é a ameaça direta, né? Para as espécies. Acabam, muitas vezes, até sendo áreas fragmentadas, que os animais vão permanecer nesses pequenos fragmentos, mas a gente não sabe até por quanto tempo, né? Por exemplo, em Rondônia, que está dentro do arco de desmatamento, né, é diretamente afetado pelo desmatamento, a gente tem pequenos fragmentos com uma riqueza enorme de primatas, 11 espécies ocorrendo em 200 hectares. A gente viu que tem grupos, por exemplo, de Lagotrix e Ateles, que utilizam mais do que isso na sua área de vida. Então, eles acabam ficando muito restritos, mas são espécies que têm um ciclo de vida longo, então a gente não sabe se eles estão só resistindo ou se são populações viáveis, né? Então, assim, o desmatamento, os incêndios, com certeza, também afetam diretamente. No entanto, na área que é verde ainda, né, que não sofre tanto com o desmatamento e com essas ações diretas, tem outras ameaças também, como a caça, né? Claro que a gente tem que
ponderar bastante quando se fala sobre a caça, né? Porque tem a questão da caça de subsistência, que não acredito ser ela uma ameaça, mas tem caça comercial, né? Que justamente pelos primatas serem uma espécie de ciclo de vida longo, se a pressão de caça é muito alta, essas espécies não conseguem se manter no ambiente, né? Então, mas assim, no Amazonas eu acho que uma das principais questões é justamente a grilagem, né? Até porque essas pessoas não, mas com o aumento dessas atividades também se aumenta a caça nesses ambientes e aí é difícil ter um manejo, né? Assim, ter uma estratégias de cotas, né, para que mesmo em ambiente que tem as árvores, que tem ali o habitat para esses animais, eles poderem continuar ocorrendo. Ana Amelia, Então, disculpa explicarles qué es grillaging. Grillaging. Bom, a grilagem, ela é uma apropriação ilegal de terras da União, ou seja, de terras do governo. Sería precarismo, para nosotros eso se llama precarismo aquí. Sí. Precarismo? Precarismo. Precarismo, sim. Mas aqui a gente chama de grilagem porque para falsificar os documentos se colocavam os papéis em gavetas, em ambientes com muito grilo, que daí comiam um pedaço das folhas para dar a noção de que era um documento antigo. Mas, na verdade, era burlando, né, o sistema. Por isso que aqui chamamos de grilagem. Mas é apropriação ilegal de terras do governo. Perfecto. Muchas gracias. ¿Ficou claro? ¿Un poco claro? Creo que sí. A ver, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Olá, Amélia. Vou tentar perguntar em português, tá bem? Tá bem. Não lembro o nome do gênero, mas você falou que o vermelho na cabeça daquele macaco, quanto mais vermelho, mais saudável. Mas eu gostaria de saber se tem outro uso além da atração sexual, ou seja, se tem alguma vantagem no ambiente. Eu acredito que seja mais uma vantagem sexual mesmo, e no ambiente eles acabam ficando mais destacados, né? Chamam mais atenção de predador. Então, eu acredito que seja mais sexual do que qualquer outra vantagem, né? Ana Amelia, disculpa. É o cacajá, o gênero cacajá. Sí, cacajá. La hembra de cacajá, ¿de qué color es? No recuerdo. Também não, também é vermelha. Pero el macho es más intenso, ¿no? Mais intenso e maior, né? Ele tem uma musculatura mais robusta na face. Okay. Assim, não se tem todas as respostas, né? O que se sabe até hoje seria que a função ecológica, né, social dessa característica aí dele seja mais para seleção sexual, mas é bem provável que tenha outros fatores também envolvidos, né? Perfeito. Ou se é só uma consequência deles terem uma pele fina e muito capilarizada e com ausência de melanina. Perfecto. A ver, Kaylin, ¿alguna duda, Kaylin? Internet, entonces no he podido escuchar bien la charla. Ok, tiene problemas de internet. María José, ¿dónde está María José? Profe, no tengo ninguna duda. No tiene ninguna duda. No. Qué barbaridad. Profe, Sí, señora. yo tengo una pregunta, pero no Claro. sé si fue tal vez que no lo escuché bien o si no lo dijeron del todo. Es sobre las especies que están, o sea, que forman grupos con otras especies. Ahí se ha observado como que, o sea, lo hacen solamente como para ser mayoría, o sea, como para que hayan más miembros, digamos, de diferentes grupos que estén en alerta en caso de que venga un depredador o una cosa así, o lo hacen como porque obtienen algún beneficio de que esté la otra especie a la par, o solo como pasa.
Bom, o fato de mais indivíduos em alerta, né, já é um benefício, mas como eu comentei também no caso dos saguinos e leontocebos, que saguinos muito provavelmente não consegue abrir os buracos, então além de ter mais indivíduos vigilantes, eles vão estar se beneficiando do consumo da goma, né, pelos buracos abertos pelo outro gênero, além de mais indivíduos localizando locais de alimentação e recursos, né? Como, por exemplo, locais com fruto, locais com artrópodes. Perfecto. Então, acredito que os benefícios são mútuos, né? Ok, entonces yo creo que esa era más la pregunta de Montserrat, que si lo ves como más mutualismo o un simple comensalismo. Por lo que dijiste, entiendo que es un mutualismo. Los dos se beneficiam. Sim, mas não é uma associação obrigatória, né? Não são todos os lugares. É comum acontecer e pode ser que sejam pontuais, né? Em períodos de menos disponibilidade de alimento, eles vão daí estar mais associados, porque a chance de encontrar outros recursos daí aumenta com um grupo maior, né? Então, não é obrigatório, não é uma relação obrigatória, né? Creo que tenemos chance para 2 preguntas más. Aprovechen. Yo tenía una pregunta. Sí, Adriana. ¿Se sabe por qué en algunos grupos solo las hembras migran? Ahora sí te la dejaron fea. Creía que iba a ser barbada, ¿no? Bom, a migração, né, tanto de machos quanto de fêmeas, é uma estratégia para se aumentar a variedade genética dos grupos, né? Mas tem grupos em que a associação, por exemplo, entre os machos é bastante afiliativa, então eles acabam que para diminuir a competição, né, tanto pelas fêmeas quanto pelo alimento, eles acabam, geralmente são os machos que competem mais, né, pelo acesso às fêmeas. Então, esses comportamentos afiliativos em que eles acabam sendo parceiros, né, e se manter dentro de um grupo, é muito mais difícil um macho ser aceito num outro grupo, né, um macho adulto, por exemplo. Então, acredito que nesses casos em que só as fêmeas migrem, é uma estratégia de manter essa união dos machos na proteção do grupo, né, do grupo natal. Mas eu não sei, não tenho assim uma resposta pronta para isso. Ok, sí, ese asunto de la migración de los diferentes sexos es un asunto fascinante y probablemente hay un componente evolutivo fuerte en cada género, porque no hay como una norma, digamos, hay géneros, que hay especies que son los machos los que migran, otros los dos migran, otros son solo las hembras. Entonces es un campo de investigación fascinante que está ahí abierto para investigaciones, pero la verdad es muy poco lo que sabemos y sobre pocas especies. Entonces es un tema ahí que está en la lista de posibles proyectos para cualquiera de ustedes. Una pregunta más, tenemos chancecito. Hola, yo tengo una pregunta. Para las especies que tienen un área de uso como relativamente pequeño, ¿eso se debe a que tienen muy poquito bosque o tienen alguna necesidad específica? Nesse caso, eu tentei buscar dados de áreas não fragmentadas, né? Então, seriam, de fato, o tamanho da área que eles usam dentro do que está disponível, né? Sem ser no fragmento. Mas, por exemplo, cebuela, que é aquele menor primata que eu apresentei ele para vocês, que tem a menor área de uso também, eu acho que é mais proporcional ao tamanho do bicho e às necessidades, né? Porque uma árvore da Amazônia, né, que tem, sei lá, 40 metros de altura, é o suficiente para aquele grupo. Um grupo pequeno de 4, 5 indivíduos, eles vão conseguir ter goma daquela árvore, eles vão conseguir caçar insetos naquela árvore, vão conseguir acessar os frutos da árvore, então não tem por que eles explorarem
mais, né? Um ambiente, Perfecto. uma área maior. Sí, a veces un árbol, dependiendo del tamaño de la especie, un árbol es un bosque, es una floresta entera. Entonces, es algo muy, muy interesante también. Yo creo que finalizamos acá. Muchas gracias, Ana Amelia, Te agradeço. por donarnos este tiempo. Creo que fue como 1 hora, ¿no? Bueno, estaba digamos, en lo que ya habíamos hablado. Espero que todos hayan captado el mensaje que Ana Amelia trató de transmitir. Yo creo que se entendió bien. Yo solo tenía un último comentario, así ya para cerrar en 2 minutitos. ¿Usted cree, por lo que ha observado, que podemos esperar el descubrimiento de nuevas especies en los próximos años? Porque es impresionante que en pleno 2020 sigan apareciendo especies nuevas en Amazonia. Probablemente eso debe estar muy relacionado con la diversidad de hábitat que hay ahí y el mimetismo de muchas de esas especies, que a diferencia, jóvenes, de lo que vimos con Atelínide, con los primates que tenemos acá, las vocalizaciones y la coloración y el tamaño son muy inconspicuos, entonces muchas veces pasan desapercibidos. Entonces quería que nos hicieras un comentario así como para finalizar sobre esse tema. Realmente essas espécies que têm vocalização facilita a gente encontrar elas, né? Por exemplo, os aloata, né? Por mais que seja difícil de encontrar eles quando eles estão quietos, quando eles começam a vocalizar é muito mais fácil. Mas eu acho que essa... como é que eu posso dizer? A Amazônia ela é muito grande e ainda é muito pouco conhecida. A gente conhece mais a parte onde está mais próxima do arco do desmatamento, mas mesmo assim lá a gente ainda está descobrindo espécies novas, né? Então tem espécies que, na verdade, só tinha em museu, né? Como até nem entrei nesse aspecto, mas uma das imagens que eu coloco de Pitécia é da espécie Pitécia vanzolini, em que só se tinha as peles de museu, só se tinha informação de que a espécie existia por peles depositadas em museus internacionais, né? Não brasileiros. E essa espécie ela ficou 85 anos sem ser registrado pela ciência na natureza, né? Então é muito pouco. Não quer dizer que as pessoas não saibam da existência de outras espécies, né? Mas cientificamente não estão ainda catalogadas ou acabaram tendo menos atenção, né? Às vezes é só um detalhe, por exemplo, espécie de saimiri. Às vezes, o detalhe que difere uma espécie de outra morfologicamente, né? Não na genética, é a coloração. Se é laranja até a mão ou se é laranja até o braço. Então, isso muitas vezes, com a dificuldade que é ver esses animais na floresta amazônica, acaba sendo, bom, eu sei que aqui ocorre um saimiri, então deve ser o saimiri e tal, mas se tu consegue ver o bicho, né, bem, ou até mesmo coletar para fazer uma descrição da espécie, acaba percebendo que são espécies novas, que não tinham sido, eu acho que o principal é essa dificuldade de acesso às áreas, né, e dificuldade de visualizar os animais num dossel de 40 metros de altura. Perfecto. Te mentí, tengo una pregunta más, ya, ahora sí para finalizar. Que le comentes aquí a la garotada, a la muchachada, ¿cuáles son los principales desafíos que tuviste que enfrentar o que tiene que enfrentar cualquier primatólogo de campo en Amazonas, por ejemplo? Calor, mosquito, aquela mosca que pica, não sei como é que vocês chamam aí, a mutuca. Las mutucas. Sí.
esses ambientes, né, esse momento de transição entre tá enchendo, tá alagando, porque daí uma hora tu tem que andar a pé, outra hora tu tem que andar na canoa, então se tu entra numa área que tu tá conseguindo andar a pé, mas um pouco mais para frente é mais baixo e já vai estar alagado, tu tem que arrastar essa canoa, então tu tem que... o esforço do campo, se não é na cheia, né, que tu pode ficar na canoinha, na várzea, é bem grande, assim, né? Então, mas principal, assim, é o... Não iria nem dizer o medo da onça, né? Mas, assim, o principal... La onça son los felinos, el jaguar. O jaguar. Então, não é nem o medo, assim, dessas coisas. Mas o esforço mesmo para se conseguir visualizar esses animais e seguir eles e ter, né, uma noção melhor da ecologia desses bichos. Perfecto, perfecto. Entonces, muchas gracias. Ahora sí finalizamos. Y Una pregunta rápida, pero Ana Amelia, ¿usted ha visto jaguares ahí en el Amazonas, en esto que está muestreando? Es que no escuché bien lo que dijo. Não, que o Oscar me perguntou sobre os principais desafios, né, para se pesquisar esses animais. Aí eu falei do esforço de campo, né, que às vezes é muito maior do que em outras áreas. O tanto de mosquito, o tanto de calor, o tanto de chuva, e que nem tanto o medo da onça, né? Mas a tua pergunta foi sobre eu ter visto. Eu vi uma vez, mas ela estava atravessando o lago nadando e eu estava na canoa, então foi tranquilo. Ah, bueno. Perfecto. Entonces, muchas gracias. Vamos a hacer un break y regresamos con la segunda parte de la clase, que prometo que va a ser media horita. Ahora sí, cronometrado, para que no quede tan pesado. No sé si tenés algo que adicionar, Gustavo. No, agradecerle nuevamente a la expositora, creo que ya salió, ¿verdad? No, ahí está todavía. ¿Todavía la tenemos? Sí. Ana Amelia, sí, muchísimas gracias, de verdad. Yo soy el otro profesor del curso y sí. Muy agradecido. Gustavo es el otro profesor del curso y me imagino que ya lo conocía, ¿no? Estamos trabajando ahí en varios proyectitos sobre aquel trabajo que te dije de la pigmentación amarillenta en los aluatos. Ajá. Sí, muchísimas gracias y más éxitos en su carrera. Igualmente a todos aí também. Hasta luego. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Muchas gracias a usted, Ana Amelia. Nos vemos, chao.